Louvado seja Deus. Bom dia, irmãos. Hoje eu não consigo ouvir o bom dia da igreja com os meus ouvidos, mas posso ouvir com o meu coração. Inúmeras pessoas orando e unidos conosco aqui nessa manhã, no mesmo espírito de adoração, espírito de celebração da ressurreição, do primeiro dia da semana. Graças a Deus nós estamos aqui com a oportunidade de alcançar os corações. É nesta hora que nós agradecemos a Deus por essa tecnologia, por este fruto da ciência. Através dele nós podemos chegar nos lares, chegar nos corações daqueles que tomam com sinceridade, entram no Espírito, porque isso é que é o mais importante. Tomar o culto com sinceridade, entrar no mesmo Espírito que nós estamos aqui, para que as bênçãos de Deus possam chegar até o seu coração, chegar até a sua vida. É assim que eu desejaria que cada irmão está agora no seu lar, na sala da sua casa, no seu computador, no seu celular, acompanhando esse culto. É assim que nós estamos desejosos de ver os nossos amados em espírito conosco, em reverência. Vou até dar um tempinho para você buscar a sua Bíblia no quarto, aonde ela estiver, para realmente ser um culto, uma corrente de fé. Nós daqui, vocês daí, circunstancialmente separados, mas unidos no mesmo Espírito. Então você pegue a sua Bíblia, já deixe ela aberta aí no livro aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 10, e nós vamos tomar a leitura da Bíblia. Romanos, capítulo 10. Vai a nossa saudação aos nossos irmãos que estão espalhados pelo país afora, e a grande maioria aqui em Passos, também nossos amados que não estão trabalhando hoje, já estão nos ouvindo em Belo Horizonte. Nosso abraço a todos, e, enfim, a toda a noiva de Cristo. Romanos, capítulo 10, e logo após eu gostaria de que os meninos cantassem Josué e os músicos cantassem Tua fidelidade é grande. Romanos, capítulo 10, verso 8. É uma escola bíblica dominical e você tome isso aí na sua casa, sim, uma escola dominical. Pare com os movimentos, as conversações, encare como um culto. A presença de Deus não é limitada, não conhece fronteiras, distâncias, paredes. E ainda que nós estejamos presos debaixo de uma circunstância, lembra que Paulo diz que a palavra de Deus não está presa, ela vai do mesmo jeito. Isaías diz que ela cumpre o resultado, o propósito pelo qual ela é enviada. Romanos, capítulo 8, capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti. Preste muito atenção nisto. Na tua boca e no teu coração. Olha que coisa linda. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos adorar então. Grande. Tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, grande é grande é tua fidelidade. Amém. Louvado seja Deus. É assim que nós estamos aqui, confiando mais uma vez na bondade, na misericórdia de Deus, na sua fidelidade para conosco. E nessa manhã de escola dominical, eu não desejo trazer aqui um sermão, vamos dizer assim, escatológico, como muitas vezes nós ouvimos, e que tem o seu lugar. Mas é bom que nós não descansemos apenas em questões doutrinárias, questões escatológicas, que muitas às vezes
gostam de aproveitar daqueles momentos de tensões, momentos onde as pessoas estão emocionalmente abaladas, para então ficar preocupando, desesperando as pessoas. Não são momentos tempestuosos que deveriam nos apavorar, nos desesperar, nos convencer que Cristo breve virá. Mas eu acredito que a mensagem, sim, ela já deveria causar isso em nós. Não foi em vão que o irmão Brana pregou desesperos, mas desesperos através da palavra. Desesperos, e depois também pregou convencidos e então preocupados. A palavra, as promessas, a mensagem deve trazer esta preocupação, e não um acontecimento mundial, como nós temos visto apenas. Se nós dependermos de acontecimentos mundiais para então ficarmos apavorados, desesperados, isso desespera até os ímpios, que não desesperam com a palavra, com o evangelho, com a mensagem que Deus tem enviado. Por isso que eu não quero trazer um sermão para aproveitar de momentos de tensão, preocupação do povo. Muito embora, volto a dizer, tudo isso tem o seu lugar, o seu valor, a sua importância. Mas hoje quero compartilhar com as famílias, nesse culto aqui diferente, quero compartilhar com cada irmão, irmã, cada membro do corpo de Cristo, nesse domingo de ressurreição, algumas coisinhas que não passam de lições da vida prática cristã, mas lições da vida prática cristã que vai nos ajudar a enfrentar com mais fé, com mais sobriedade, as adversidades, as tempestades, os vendavais que sobrevêm aos discípulos. Como vimos ali, eles no barquinho quase sendo afogados. Quer dizer, tempestades, vendavais também batem no barco de discípulos que estão andando em conformidade com o seu mestre. Mas como enfrentarmos estes momentos? Com mais fé, com mais sobriedade. Como passarmos por essas fases com mais coragem, vamos dizer assim. Coragem e fé. A gente sabe que nós temos muito poder concentrado dentro de nós. O próprio irmão Brana, ele mesmo disse que você tem um poder tremendo dentro de ti. E isso ele disse combinando com o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 10, onde eu li a Bíblia, quando Paulo disse: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quer dizer, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Agora eu pergunto, para o que é que você vai usá-la? É isso que nós temos que meditar. É nisso que nós temos que colocar a nossa fé, o nosso coração nessa manhã. Para que é que você vai usar essa palavra que está junto de ti, na tua boca, no teu coração? O irmão Brana sobre usar a palavra para boas coisas. Não foi à toa que ele mesmo disse: se você não puder falar bem de alguém, do seu irmão, então também não fale mal. Ele disse, fique calado que é melhor. E também Tiago disse que a bênção e a maldição estão sobre o poder da língua, a vida e a morte no poder da língua.
Por isso que eu estou dizendo, em tempos tempestuosos de angústias, em tempos onde corações estão perplexos, abalados emocionalmente, de que maneira você e eu nós vamos usar a palavra? Porque dependendo de como nós vamos usá-la, nós teremos fé, teremos coragem, teremos sobriedade. Mas dependendo de como vamos usá-la também, vamos passar por momentos difíceis, agitados, desnorteados, desequilibrados, o que deveria ser inadmissível na vida dos cristãos. Então pense a respeito disso. Não tem como passar de maneira sóbria, não tem como passar com o espírito nutrido de fé, de coragem, se nós não temos poder sobre a língua, poder sobre as palavras que nós vamos proferir. O profeta disse, um pensamento significa o quê? Uma palavra que será expressada. Ele disse, uma palavra dita é um pensamento expressado. Então, uma coisa puxando a outra. Se suas palavras são descomedidas, descontroladas, se elas semeiam discórdias, dúvida, medo, pânico, pavor, isso mostra que são assim também os seus pensamentos. É assim também o teu coração, porque a Bíblia diz lá em Mateus 15, 13, se não me falha a memória, que do coração do homem vem o ódio, vem a prostituição, vem os maus pensamentos, como também as boas coisas. Ele disse, o bom e o mau tesouro está dentro do coração do ser humano. Se nós pararmos para avaliar somente isso aqui que já foi dito, você já recebeu material para poder mudar o mundo à sua volta. Eu e você já recebemos material para mudarmos o nosso interior, o ambiente do nosso lar e aquele mundo que gira à sua volta. Marido, esposa, filhos, amigos, parentes, vizinhos, irmandade, isso tudo tendo o quê? Poder, tendo domínio, uma das virtudes da estatura do varão perfeito. Temperança. Temperança é exatamente domínio próprio. E quando nós dizemos domínio próprio, nós estamos falando de domínio próprio, primeiro sobre os pensamentos, porque o cérebro coordena tudo. O cérebro é que diz para as suas pernas dar um passo. O cérebro é que diz para as suas mãos ir lá na geladeira e pegar o alimento. É o cérebro que dará a ordem e todo o corpo recebe o comando. É como Cristo. Cristo é a mente, é a cabeça da igreja. Ele deveria dar o comando e todo o corpo obedecer o comando. A Bíblia diz, Cristo, o cabeça do varão, varão, cabeça da varoa. E ele diz, Cristo, o cabeça da igreja, assim como o homem, o cabeça daquela mulher. Então, a mente, por isso que Paulo diz que nós temos que ter o quê? A mente de Cristo, porque quando temos a mente de Cristo, então é ela que vai dar o comando para o corpo. Quando temos a mente de Cristo, então nós podemos dizer que temos aquela virtude da estatura do varão perfeito, que é o domínio próprio, temperança. Quando você não tem domínio próprio dos pensamentos que lhe sobrevêm, então sua vida tenderá a virar um inferno, porque tudo começa na mente. Aonde você acha que começam as guerras? Nos campos de batalhas? Não, começa dentro da mente de um homem. Ele é que desenha, que traça, passo por passo daquela guerra, as estratégias de uma guerra, as motivações de uma guerra, os seus interesses por detrás, tudo está ali por detrás de uma mente considerada brilhante, revolucionária, tudo está lá dentro da mente. Então, se a mente não for dominada por Cristo,
nós vamos viver o quê? Um verdadeiro inferno. Por quê? Porque se a mente não é dominada por Cristo, então logo as palavras também não serão. E a Bíblia vem e nos mostra que as palavras têm muito poder. Ou seja, vamos dizer assim, a língua tem um significado muito grande dentro da Bíblia. É como aquela história que há algum tempo, alguns anos atrás, eu li aqui mesmo nessa igreja, acerca de um grande rei, que chamou o seu súdito, e ele disse ao seu súdito: vá ao mercado para mim, e do mercado você traga o que tiver de mais valioso dentro daquele mercado. E assim foi aquele súdito ao mercado para comprar para o seu rei o que havia de melhor. O rei disse: o rei merece o melhor, traga para mim aquilo que tiver de melhor, aquilo que tiver de mais valioso dentro do mercado. E ali vai aquele súdito, agradecido a Deus por o rei ter confiado nele, um súdito até sábio, você vai ver na moral da história. E esse súdito ali, vendo tantas coisas bonitas, tantas coisas valiosas, de repente ele vê ali naquele mercado uma língua que estava à venda. Então ele vai e diz assim: o meu rei disse para comprar o que havia de mais valioso aqui, e eu vou comprar o que tem de mais valioso, de mais especial. Ele disse: aqui eu estou vendo uma língua. E ele disse: com a língua nós sentimos o paladar, com a língua nós declaramos amor, com a língua nós bendizemos a Deus. Agora digo eu, com a língua nós declaramos renovação, restauração, nós declaramos bênçãos, com a língua nós declaramos cura, inicia-se uma cura pelas palavras. Interessante que até os dentistas dizem que deve escovar a língua, porque ali pode começar inúmeras as doenças que estão do lado de dentro do organismo, na língua. Então você pensa no valor. E ele foi lá e comprou a língua e trouxe a língua e disse para o seu rei: não havia nada melhor do que isso. Vi muita coisa bonita e valiosa, mas somente com a língua podemos falar de amor, perdoar, agradecer, louvar, disse o súdito ao rei. E o rei disse: ele é até sábio, essa tal língua tem muito poder. Aí eu te pergunto, irmão, na sua casa, como você está lidando com essas fases difíceis, onde muitos não podem nem sair de dentro da sua casa e ganhar o pão de cada dia? Aí eu te pergunto, como você está lidando com essa tensão e pressão psicológica? Porque essa pressão psicológica e essa tensão, pelo que estamos vendo, isso tende a ir piorando aí nos próximos dias. Como que você está lidando com essa fase, com essa situação, onde os mais entendidos, onde os especialistas estão prevendo uma grande tempestade chegando nesse país? Tempestade de doenças e de aflições. Como você se porta no meio desse vendaval? Nós deveríamos vigiar o que é que estamos pensando e o que é que estamos falando, porque você é um semideus, vai criar atmosfera, vai criar espírito. Você pode tanto fazer secar a figueira, como fazer viver. Você pode tanto fazer morrer enfermidades, como fazer reviver. Por isso que o irmão Branham disse assim, a tua cura até mesmo durará, até onde a tua fé dura. Então nós deveríamos pensar, esse homem trouxe a língua para o seu rei, e então aquele rei virou ao seu súdito e disse: tudo bem, então agora eu preciso que me faças um favor. Vá até o mercado, procure pela cidade algo que você considere mais repugnante, vil, algo que você veja de pior, de mais ridículo, de mais destrutivo, que você puder encontrar aí pelo reino afora. E lá foi ele de novo procurar pela cidade alguma coisa que pudesse representar repúdio,
tristeza, derrota, que fosse repugnante. Então aquele súdito achou ali em uma bonita bandeja uma grande língua mais uma vez, e ele levou para o seu rei a língua de novo. E o rei disse para ele: mas língua novamente, o que isso significa? Você já não comprou língua como algo mais belo, mais precioso, mais valioso? Mas língua novamente, você não entendeu o recado? Eu disse algo repugnante, você não disse que ela é louvável, bela, declara amor, louvor, perdão, libera bênçãos, cura. Você não disse que por ela nós podemos fortalecer homens, atingir positivamente os seus corações? Por que língua de novo? Aí ele disse para o seu rei: meu senhor, respondeu o seu súdito, a mesma língua que agradece é aquela que é responsável pela maledicência. A mesma língua que louva e agradece é aquela que murmura. A mesma língua que fez Israel quando saiu do Egito e depois que viu o mar vermelho se abrir, fez Israel dançar, louvar, tocar tamborim, fez Israel agradecer a Deus. Ali eles cantaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali eles louvaram e agradeceram a Deus por ter livrado-os das mãos daquele grande déspota Faraó. Ali eles louvaram a Deus. Mas dias depois, a mesma língua valiosa que louvou, agradeceu, orou, cantou, tocou o tamborim, agora estava murmurando, dizendo: Deus nos trouxe para perecer, morrer de fome nesse deserto, nos tirou do Egito e agora nos deixa aqui neste deserto cheio de aflição, sol escaldante, problemas diversos. Ali estavam eles agora usando a mesma língua, a língua bela que louva, perdoa, agradece, agora maledicências, agora dando lugar para murmuração. Aí eu pergunto para você: como você está passando por estas fases difíceis, fases de angústias, fases de provação? Como você está passando por estes tempos de turbulência? Está dominando você a sua mente, dominando você o poder das suas palavras? Está usando as suas palavras para bendizer, animar, encorajar, abençoar? Ou você não está deixando escapar aquela tensão, mas de maneira positiva? Porque nós podemos deixar escapar a pressão, todo ser humano sob pressão tem que deixar escapar a pressão. Mas de que maneira estamos deixando escapar a pressão? Um homem pode deixar escapar a pressão com um murro no rosto do outro. Pode deixar escapar a pressão apertando o gatilho de um revólver. Sob pressão ele mata, sob pressão ele briga, sob pressão ele fere. Sob pressão, ele toma as decisões mais loucas dessa vida. Como estamos deixando que é necessário deixar escapar tensões e pressões? Sabemos disso, mas de que jeito estamos deixando escapar as nossas pressões? Está fazendo o que disse Pedro em 1 Pedro 5, versículo 6, lançai sobre ele, isso é deixar escapar as pressões, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Isso é deixar escapar a pressão, é você lançar sobre Cristo a tua ansiedade. Como um jovem, lance sobre Cristo a tua pressão de jovem. Como um pai de família que tem que pagar as contas, que tem que colocar comida dentro de casa, que vê o perigo, a morte rondando, você tem que deixar escapar as pressões de alguma maneira. E como deixarás? É olhando para a cruz, olhando para Cristo, lembrando do Salmo 23, sabendo que Deus, Ele tem cuidado de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Creia que Deus cuidará de ti. Temos que saber como deixar escapar a nossa pressão da melhor maneira possível para não afrontarmos o Espírito da graça, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Pense acerca disso, para você não ficar
desequilibrado, desnorteado. Pense acerca destas palavras, por quê? Porque se você não meditar, não pensar profundamente sobre o poder que tem as palavras, você vai se arruinar. E quem está dizendo sobre o poder que há nas palavras, do pensamento desequilibrado, desnorteado, não sou eu, é a própria Bíblia. Se nós tomarmos aqui a Bíblia Sagrada, Tiago, no seu capítulo 1, pode anotar, versículo 26, São Tiago disse assim: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, quer dizer, tem que pôr freio nela, não deixe ela transmitir dúvida. Deus não aceita duvidarmos da capacidade dele. Pode duvidar do governo, pode duvidar da medicina, pode duvidar até de você mesmo, mas não duvide de Deus, Ele é poderoso para nos guardar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a Bíblia diz assim, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você não cuida da sua língua, não cuida das suas palavras, não cuida dos seus pensamentos, porque uma palavra é um pensamento expressado, tua religião, tua igreja, tua mensagem, tua chamada fé é vã, perdeu tempo. Por quê? Porque se crê com o coração e se expressa com a boca, disse Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9. Então ele disse que se torna o quê? Se torna vã a nossa religião. Olha aqui esse versículo de 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. A Bíblia diz assim, pois quem quiser desfrutar a vida, não a morte, quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, então deixe-me dizer isso, dias tristes e felizes também estão sob poder ou sobre poder da língua. Quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, a Bíblia diz assim, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não fale engano. Não diga o que Deus não disse, diga o que Deus disse. Porque quando você estiver dizendo o que Deus disse, você nunca estará fora da vontade dele, você nunca estará mentindo. Ainda que o que Deus disse não seja o que você está sentindo, diga o que Deus disse. Está sentindo dores? Diga o que Deus disse. O que é que Deus disse? Ele disse que levou sobre si todas as nossas dores. Diga o que Deus disse. Você está sentindo angústia? Ignore os seus sentidos naturais e carnais para dizer aquilo que Deus disse. Está sentindo medo? Está sentindo angústia? Diga o que Deus disse. Esse é o antídoto. Isso é para contrapor. Isso é o outro lado da balança. Isto é uma ação que você tomará, uma atitude que você terá, que vai provocar uma reação, que vai atrair a Deus, vai trazê-lo para cumprir a sua palavra, fazer aquilo se materializar. Muitos cristãos perdem tantas coisas, deixam de receber tantas bênçãos, tantos milagres, tanto sobrenatural. Por quê? Porque não policia seus pensamentos e palavras, porque anda segundo seus 5 sentidos da carne, ignora o sentido da fé. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos deixe viver sem esse 6º grande sentido que é a fé. Uma pessoa não pode viver uma vida 100% normal se lhe faltar um dos sentidos naturais. Ele pode viver uma vida de superação e agir como se fosse normal, mas ele sabe que não é 100% normal. Há uma barreira. Se me falta os olhos, eu não poderei viver uma vida 100% normal como o que tem os olhos. Se me faltam os ouvidos, eu serei privado de algumas coisas.
se me faltam as mãos ou o olfato ou o paladar, eu não viverei uma vida normal como aquele que tem seus sentidos naturais ali funcionando normalmente. Quer dizer, é impossível viver uma vida normal faltando um dos seus sentidos naturais no seu corpo. O que é que eu quero dizer com isto? É impossível você viver um cristianismo como Deus quer, um cristianismo normal, um cristianismo corajoso, valente, como Josué e Calebe. É impossível viver um cristianismo como Jesus propôs à igreja. Ele disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. É impossível viver esse cristianismo à altura do que viveu Jesus e a igreja primitiva, se lhe faltar o sexto super grande sentido, que é a fé. Se faltar a fé, faltou tudo. Sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. O mundo está batendo os joelhos. O mundo hoje mostrou, o mundo teve uma oportunidade de mostrar fé. A igreja está tendo a oportunidade de mostrar fé. Será quem realmente está demonstrando sua fé? Pela maneira que pensa, pela maneira que fala, pela maneira que se comporta, mesmo em um campo minado de bomba. É como aquele escravo que não perdeu a compostura. Lá está o escravo que foi levado da sua tribo para terras distantes. E lá distante foi um homem para comprar escravos. Quando ele foi escolher, ele viu um diferenciado. Cristão tem que mostrar sua diferença em tempos de guerra, em tempos de prova. Nós temos material, mensagem, promessa, temos evidências suficientes. Como Josué e Calebe trouxeram evidência da terra de Canaã, temos evidência, promessa, material para viver, mesmo no meio de escravidão e guerra, uma vida diferenciada. Lá estava aquele escravo e o homem disse: eu quero aquele. O dono dos escravos disse: aquele não está à venda. Ele disse: mas eu quero aquele não está à venda. Ele disse: mas eu gostaria tanto de levá-lo. Ele é diferente dos outros. Os outros trabalham de cabeça baixa, ele de cabeça erguida. Os outros trabalham murmurando, ele trabalha cantando. Passa pela prova, pelas dores, adorando a Deus. Isso é que é quarentena. Isso é que é passar por provas. É passar como Paulo e Silas ali dentro, cantando e adorando. É passar como a igreja primitiva pelas arenas, muito embora isso não é nem a sombra das arenas. Passar louvando, passar cantando, passar acreditando, passar diferente dos demais, que não tem o que você tem. Você tem o que o mundo não tem. Nós temos o que as religiões têm perdido há muito tempo, a presença do real e genuíno Espírito Santo conduzindo a sua igreja. Nós somos Israel, temos um pilar de fogo, temos uma nuvem, temos um profeta, temos a comissão divina, temos a promessa, temos que passar diferente. Ele passava diferente, e aquele homem disse assim: mas você dá a ele comida diferente dos demais? Não. Tratamento especial? Não. Dorme em lugar diferente dos demais? Não. Ora, então por que ele age diferente dos demais? Trabalha mais, sempre com a cabeça erguida, destemido, corajoso. Esse é o cristão, como aquela mulherzinha do navio. Logo o marinheiro veio e disse assim: senhora, é para todo mundo orar, porque se esse navio não aguentar mais 30 minutos, vamos afundar. Não é o que diz o governo do país, não é o que disse o ministro da saúde, não é o que disse o pontífice, o vigário do mundo, não é o que disse todas as nações, até os ateus.
Se nós não orarmos, o barco vai afundar, a saúde vai afundar, a economia vai afundar, vamos perecer todos. Isso é o que dizem. Senhora, o barco vai afundar. Cada um se apegue aos seus deuses, às suas crenças, vai rezar, vai orar, vai sacrificar, para ver se a fúria passa. Ela disse assim, aleluias. A senhora não entendeu o que eu disse? Está matando, está morrendo, a praga vem assolando. Ela disse, glória a Deus. Ei, mulherzinha, você não entendeu a gravidade? Entendi, estou até no mesmo barco. A minha casa pode ser assolada, eu também, se o barco afundar, vou parar no fundo do oceano. Mas glória a Deus. Por que você está dizendo glória a Deus? Ela disse, porque Paulo disse, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não abandona a sua igreja, Deus não abandona os seus filhos. Por que você está dando glória a Deus? Sabe por quê, marinheiro, capitão? É porque lá em Nova York eu tenho uma filha me esperando. Se eu chegar lá, se o barco aguentar 30 minutos, vou ver a minha filha que há anos e anos não vejo. Mas e se o barco não aguentar, senhora? Ela disse assim, ó, há alguns anos atrás eu sepultei a outra e ela já está nos braços do pai. E se o barco não aguentar chegar em Nova York, de todas as maneiras, uma das minhas filhas eu vou ver. Ou a que está em Nova York, ou a que está no paraíso, na presença de Deus. Tudo é lucro para mim. Ei, fica sabendo, você é salvo, comprado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo é lucro para você. Deus está contigo, meu irmão. Isso não é irresponsabilidade, isso é revelação, isso é confissão de fé, isso é posicionar na promessa, isso é citar o que Paulo disse. Se esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis entre todos os homens. Nosso evangelho é para essa hora, é combustível para essa hora, é fé para essa hora, é postura de filho do rei para essa hora. Isso é a mulher de Nova York, mas e o homem lá dos escravos? Você trata ele com a comida diferente? Não. Dorme em lugar diferente? Também não. Então por que ele tem essa postura? Aí foi revelado o segredo. Oh, glória a Deus! Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus. Agora é revelado o segredo. Por que ele é diferente? Por que ela é diferente? Mesmo em tempos de provas. É porque lá na terra distante de onde ele veio, o pai dele é rei. E ele veio para cá sabendo que o pai dele é rei em outra terra. E como ele é filho de rei, ele tem postura de rei, e ele sabe que um dia ele se assentará no trono de um rei. Assim é o cristão, teu pai é rei, e você e eu somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais. Essa deveria ser a conduta do cristão, porque se ele agir assim, ele está livre dessa praga, vamos dizer assim, livre dessa maldição da língua. Ele não deixará escapar a pressão de qualquer maneira. Como aquele carpinteirozinho, isso é só mais uma anedota aqui, para abrindo a nossa mente, a nossa reflexão. Mas aquele carpinteiro foi trabalhar em uma fazenda, ajudar a arrumar a fazenda. Tem dia que tudo dá errado, irmãos. É assim mesmo, não é porque é crente que tem que dar tudo certo. Tem dia que dá errado. Tem dia que a doença bate na porta, tem dia que corta o dedo, fura o pé, é assim a vida. Não tem como mudar o curso natural das coisas. Anormal seria se fosse diferente, tudo desse sempre certo. Para ser normal tem que dar alguma coisa errada. Não tem algo estranho. Mas
O carpinteiro foi para o seu primeiro dia de trabalho. Ei, homem sem sorte! Indo para o trabalho, o pneu do carro estourou. É assim mesmo. Pronto, chegou atrasado porque o pneu do carro estourou. Atrasado no primeiro dia de trabalho. Não deixou uma boa impressão. Começou a trabalhar. E falta de sorte, a serra elétrica estragou. A impressão foi ficando pior ainda. E depois de consertar, ainda corta o dedo. Tudo deu errado naquele dia. Quando tudo estiver indo de mal a pior, confie na soberania divina. Confia. É como aquela Ruth ali respigando nos campos de Boaz. Estava respigando, colhendo muito pouco. Mas, ei, a providência divina estava por detrás daquilo. Logo, logo ela veria o seu Redentor. Confiemos, igreja do Senhor, nosso Redentor está para sair na sacada da sua casa, está para ver essa noiva aqui nessa terra, está para se encantar com ela, casar com ela. Claro que é uma linguagem figurativa, porque ele já se namorou com ela e já comprometeu-se com ela pela palavra, já estão parcialmente casados. Mas aquilo ali era soberania. A seca lá em Moabe, na terra dos Moabitas, era a soberania de Deus para levá-la aos pés de Boaz. Aquele era o plano divino. Às vezes Deus manda seca para nos levar aos pés de Boaz. Por isso não murmure, uma eventual seca pode ser Deus forçando para que a sua vontade perfeita venha se cumprir. Espero que Deus esteja falando na tua alma nessa manhã. Espero que essas palavras sejam Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisa da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta para poder discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas passou por aquela seca, passou por aquele dia mau. Há dias que são assim, há fases que são assim, mas lembre que a Bíblia diz que tudo aqui passa. Pneu fura, serra elétrica estraga, o dedo é cortado e tem dia que tudo fica ruim. E aí quando chega o final do dia, na hora de ir embora, lá vai o homem que foi trabalhar na fazenda, o carro não funciona, e aí tem que pegar uma carona com o patrão. E foi embora de carona naquele péssimo dia. Tudo deu errado. E durante o dia, ou durante o caminho para casa, começaram a falar a respeito do dia cheio de problemas. Não é o que se escuta por aí? Falar do dia cheio de problemas. 24 horas, meu Deus, satura, cansa, enoja. Está bom, vale a boa intenção. A boa intenção de quê? Boa intenção de orientar, de prevenir, de cuidar, de instruir. Precisamos disso, boas orientações, bem intencionadas, mas tudo demais satura. Principalmente quando há um caráter de explorar a tensão, desespero, a angústia, o flagelo da população. Principalmente quando há interesses subjetivos por detrás, políticos por detrás. Mas foram embora falando do dia difícil, dia cheio de problemas. E quando chegou na porta de casa, o patrão deixou ele na porta de casa. Ele falou: vamos entrar já que o senhor está aqui. Vem cá para o senhor conhecer minha família, minha esposa, meus filhos. Vamos tomar um café. E aí, de repente, quando ele vai entrando para dentro da sua casa, o seu quintal, ele chega ali numa árvore que tem perto da casa e pendura na ponta dos galhos. O patrão achou aquela atitude estranha, pendurando na ponta dos galhos. Ficou calado.
Depois ele ficar na ponta dos pés, dos dedos e segurar na ponta dos galhos, entrou para dentro de casa com um semblante transformado. Aqueles traços de nervosismo, mau humor e tensão já havia ficado para fora. Olha o cristão, tem que deixar escapar a pressão. Agora a testa franzindo já havia dado lugar para um sorriso feliz, um abraço na esposa, um beijo no rosto. Deixou tudo ali do lado de fora. Tomaram café e depois ele foi lá despedir do patrão. Aí quando ele foi despedir do patrão, o patrão perguntou para ele: escuta, achei estranho e fiquei curioso. Por que você se esticou todo para segurar nos galhos daquela árvore antes de você entrar dentro da sua casa? Aí ele respondeu: sabe por quê? Eu já tive muito problema com a minha família, já levei muito problema para dentro de casa, já criei muito ambiente, atmosfera ruim, e propus deixar todos os meus problemas da porta para fora. Em outras palavras, porque eu quero que o meu lar seja um pedaço do céu e não do inferno. Seja um lugar de descanso, não de estresse, espanto e medo. Foi por isso que eu fiz isso. Ele falou assim: aquela árvore lá, eu chamo ela da árvore dos problemas. Eu penduro todos os meus problemas lá. Nós também temos uma árvore nessa era agitada. A nossa árvore chama árvore da vida. É Cristo, aquela árvore que foi levantada no madeiro. Lá no madeiro nós penduramos todos os nossos problemas, inseguranças, doenças, aflições, pensamentos duvidosos, dúvidas. Penduramos tudo lá dentro daquela árvore, tudo lá, fica tudo. Deixe tudo no Calvário e tua vida será diferente. Teu interior será diferente. Tua sobriedade, coragem, fé, tua motivação para passar por tempos como estes aqui. Estes tempos que estamos passando aqui são tempos novos, são tempos diferentes para nós. Pergunta qual é o ministro que já pastoreou em tempo de calamidade. Pergunta qual é a igreja que nesta era, nesse tempo, teve que ficar presos dentro de casa. São tempos novos. Pergunta há quanto tempo famílias não são tão ameaçadas como hoje estão sendo ameaçados, perder emprego, faltar-lhes as coisas e tantas outras coisas. Há quanto tempo o país não é ameaçado a viver, quem saiba, se Deus não intervir por esta noiva ainda está na terra, até mesmo viver uma recessão. Há muito tempo não se vê isso, não se vê uma depressão como aquela que teve lá em 1929, que levou famílias e mais famílias a passarem fome, necessidades extremas. Estados Unidos esteve quebrado, a economia mundial totalmente abalada. Pensava-se que aquela nação nunca mais se levantaria, porque mal tinha milho quem plantava para comer. Mesmo assim, quem plantava era saqueado, porque mesmo quem vivia em tempo de fome tinha preguiça de plantar. Não, estas coisas vêm batendo nas portas, mas você pode deixar ali naquela árvore dos problemas as tensões, as aflições, descansar em Deus e dizer: Senhor, não tem como evitar pensamentos ruins, não tem como evitar problemas e aborrecimentos que batem na porta. Você não quer aborrecimentos, às vezes ele bate na porta. Você não quer pensamentos negativos, mas às vezes eles batem na porta. Você não quer dúvida, mas Satanás sempre tem os seus mensageiros para trabalhar a dúvida, porque a dúvida, a incredulidade é o arquirrival da fé. A fé agrada a Deus, a dúvida desagrada. A fé aproxima o cristão de Deus, a dúvida distancia. A fé traz a existência, materializa, mas a dúvida destrói, traz ruínas. Foi isso que eu chamei de uma mensagem para nos ajudar em nossa vida cotidiana, para passarmos, mas passarmos como o quê? Passarmos como filhos do rei, passarmos como aqueles que têm uma árvore para pendurar ali os seus medos, os seus espantos, os seus problemas. Tem um lugarzinho para quê? Para deixar ali escapar a sua pressão.
se você não deixa escapar a pressão, no lugar correto, da forma correta, você será uma vítima da ruína, da derrota. Uma vítima entrará para as estatísticas daqueles que não quiseram sofrer por amor a Cristo e a sua causa, sua obra, sua palavra. Não atente para os seus sentimentos, não atente para os sentidos da sua carne, pelo contrário, atente para aquilo que Deus disse. Se você atentar, se você e eu olharmos para o que Deus disse, ei, nós não vamos nos decair. Dura coisa é quando o doente decai, dura coisa é quando uma nação decai, dura coisa é como um crente decai em suas promessas, decai na presença de Deus, sofre. É duro, é triste, é desesperador, porque o irmão Brana disse aqui na mensagem Crendo em Deus, parágrafo de número 137, o homem não tem muita vitória quando ele decai. Irmãos, a mídia tem feito um bom trabalho em partes, mas ela tem feito muita gente decair. Tem feito muita gente chorar, tem feito muita gente desistir. Como uma mulher em nossa cidade, e quando uma irmã entrou para comprar algumas coisas ali, logo ela estava apavorada, e a dona da mercearia logo começou a chorar e disse: eu não estou dando conta, eu acho que eu não vou suportar esses dias, suportar essa fase, não estou dando conta. E a irmã tentou acalmá-la, vai passar, calma, confia em Deus. Ela disse: eu quero, mas não estou conseguindo. Por quê? Porque toda hora vem alguém e diz: olha, você não está de máscara? Olha, você está pegando em dinheiro e não está usando uma luva. Olha, o corona já matou na Itália. O corona já matou 800 e tantos ontem. Já matou. Ela vai simplesmente o dia todo lidando com pessoas que estão repletas de tensões negativas e medo. E todo mundo chega ali e joga isso em cima dela. E ela não tem estrutura para aquilo. Por quê? Porque ela não tem essa âncora que nós temos. Então ela está chorando. E outra pessoa vai e me liga, estamos falando de fato, e diz: pastor, estou quase entrando em pânico, eu não dou conta mais de ficar dentro de casa. Ora, estou entrando em pânico. E outro liga de outra cidade e diz: pastor, a empresa já assinou o nosso aviso e diz que nós vamos ficar em casa e nós vamos ser demitidos porque ela não consegue nos pagar em um tempo de crise como este. Eu estou falando de crentes que estão passando por lutas e aflições, e que não estão sabendo como lidar, como guerrear com essa situação. Por quê? Porque ele sabe que a aflição está a bater em sua porta, se Cristo não intervir. E vai se decaindo. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia não, o profeta 137, crendo em Deus. O homem não tem muita vitória quando ele decai. Aí o profeta diz: eu sei disto, exatamente. Deus realiza milagres através de um cirurgião hábil, através de drogas medicinais. Deus faz isso. O homem não faz isso, Deus faz. Só Deus pode curar. Salmo 103, verso 3. Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Nenhuma cura pode vir a não ser através de Deus. Alguém disse: o diabo pode curar. Não, o diabo não pode curar. Ele faz alegações de que cura, mas só Deus pode curar. E ele diz assim: mas o homem não pode obter vitória quando ele se decai. Por isso que o escravo trabalhava de cabeça erguida. Por isto que
Aquela mulher dentro do barco dizia aleluia, glória a Deus, mesmo quando as ondas assolavam o barco, passava pelas provas glorificando a Deus. Está vendo a diferença? Você não pode ter vitória quando se decai. Está vendo? E se você hoje for olhar, meu irmão e minha irmã, claro, não ignore os cuidados que estão sendo propostos à sociedade, proposto não, imposto para a sociedade, imposto para ela, porque descumprir, você corre o risco de ser apedrejado por aí, descumprir, você pode correr o risco de ser penalizado. Sim, atente para os cuidados da Organização da Saúde, mas tem uma coisa, se você for viver apenas olhando o que diz os médicos, o que diz esse mundo capitalista, o que diz os pessimistas, se você for olhar apenas o que diz os 5 sentidos do corpo, a visão, viu, o ouvido, ouviu, meu espírito sentiu, quer dizer, essas coisas vão agitar o corpo e o espírito, mas dentro da alma tem que ter o super grandioso 6º sentido, que é a fé, que faz toda a diferença, fez toda a diferença na vida de Abraão, e a Bíblia nos chama de filhos de Abraão. Se somos filhos de Abraão, nessa hora a fé tem que fazer toda a diferença em nossa vida. Porque se formos vivermos por este mundo, o que ele diz, o que ele propagandeia o tempo inteiro, nós vamos cair emocionalmente e nós vamos virar uma lata de lixo de Satanás. Eu não admito, crente não pode ser lixeira de Satanás. É o que o diabo quer fazer de nós, uma lixeirinha dele, para ele vomitar, para ele colocar todas as suas pestes, doenças, aflições, dúvidas, medos. Sabe o que o profeta William Branham disse na mensagem Por que é tão difícil viver uma vida cristã? O profeta William Branham, ele disse assim, Deus, o Espírito Santo é como aquela retroescavadeira, aquele trator, que pega aquele lote baldio, cheio de lixo e entulho, cheio de pneu, cheio de água, lata cheia de água, cheio de escorpião, barata, lagartixa, ratos. É assim a vida de um homem sem Deus espiritualmente. É um terreno baldio, cheio de coisas, cheio de larvas ali dentro. E o profeta irmão Branham disse que o Espírito Santo, aquela retroescavadeira, vem, passa naquele terreno baldio, que é chamado de justificação pela fé. Limpa aquilo tudo pelo sangue de Jesus Cristo. E depois que ele vem, limpa aquilo tudo, tira todo o entulho, todo o lixo. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? Coloca uma placa ali escrito assim, proibido jogar lixo. É um sinal de que aquilo ali tem dono. É isso que você tem que deixar Deus fazer com você. Te limpar, colocar a placa, proibido jogar lixo. Eu não quero, não aceito entulho, não aceito lixo na minha vida. Por quê? Porque se eu aceitar essa lixaiada de Satanás, eu vou fracassar, vou perder as promessas que me foram prometidas. Então não deixe o diabo jogar lixo dentro de você. Se você ficar ouvindo, atentando apenas para como você se sente no meio das dificuldades, olha, você não vai conseguir se comportar como um filho de Abraão. Não vamos conseguir nos comportar como aquele que viveu por fé. Por fé. Se tem alguém que viveu por fé, foi quem? Foi Abraão. Por fé, não pelos 5 sentidos. Pelo contrário, creu contra a esperança. Os olhos, a esperança, ouvido, esperança, olfato, paladar, tato, esperança. Mas o que é que diz a Bíblia? A Bíblia Sagrada nos diz que ele creu contra a
esperança. Não viva pelos sentidos, viva pela fé. A fé te fará crer contra a esperança. A fé te fará crer contra o que você está sentindo. Não depende de como nós nos sentimos. Você pode se sentir mal, eu posso me sentir mal, mas não é o que eu sinto, é o que Deus diz. Sentir? Eu me sinto mal muitas vezes, mas não posso ser guiado pelo que sinto. Sentir? Você se sente mal, você não tem domínio às vezes sobre como você vai se sentir. Às vezes você já acorda se sentindo mal, você já acorda totalmente arrasado, totalmente ferido, totalmente machucado. O inimigo, o diabo, anda ao nosso derredor, lutando, bramindo como um leão. É assim que o inimigo age. Muitas vezes ele vem para te fazer sentir mal, mas não depende de como nos sentimos, depende de como nós estamos crendo. E eu te pergunto, como é que você está crendo? Você está crendo no que Deus disse ao teu respeito, ou você está crendo no que a razão diz ao teu respeito? Os sentimentos diz ao teu respeito? Temos que crer no que Deus disse ao nosso respeito, porque senão nós estaremos totalmente arruinados, totalmente destruídos. Diga o que Deus disse ao teu respeito. Algumas pessoas não conseguem dizer o que Deus está dizendo a respeito delas. A mente pode vir e dizer que você é um prisioneiro, um escravo, perdido, como aquele que vivia lá na ilha junto com os escravos. Mas o teu espírito tem que dizer o que Deus disse. Sabe o que é que Deus disse? Segundo aos Coríntios 5:17, Deus disse: somos novas criaturas. Ele disse: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. É isto. Deixe que as coisas velhas se passem. Deixe que tudo seja renovado na sua vida. Diga o que Deus disse. O diabo, ele diz o quê? Que você é um escravo dele. Mas você pode dizer o contrário. Você pode dizer assim, eu sou livre. Porque a Bíblia diz, aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. O diabo pode dizer para você que tudo anda mal, mas você pode dizer o que Deus disse. O que é que Deus disse? A mesma coisa que aquela mulher sunamita disse. Tudo vai bem com o teu senhor? Sim, meu senhor. Tudo vai bem com o teu filho? E o filho estava morto dentro de casa, mas ela disse, tudo vai bem. Ela não estava dizendo segundo os sentidos carnais, mas ela estava dizendo segundo a sua fé. Estava dizendo segundo o que Deus havia dito. O diabo pode dizer, a mente pode dizer, os sentidos naturais podem dizer que você não tem nada, você é nada, é um zero à esquerda, mas você tem que dizer o que Deus disse. O que é que Deus disse? Romanos 8, versículo de número 17, a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O diabo pode dizer que você é amaldiçoado, mas você tem que dizer o que Deus disse. O que é que Deus disse? Deus disse que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Siga dizendo o que Deus disse ao teu respeito, não o que o diabo quer que você diga, não o que a fase presente quer que você diga, mas siga dizendo aquilo que Deus determinou para você, aquilo que Deus em sua palavra disse para você. Pare de dizer, eu não posso. Quem é que disse que você não pode? Não posso vencer a mim mesmo, não posso vencer o desânimo, não posso vencer os meus pensamentos, não posso vencer esse medo, esse pânico.
Pare com isto. Você vai assinar a tua condenação, você vai assinar a tua derrota, você vai assinar as tuas enfermidades. Pare com isto. Não posso, não consigo, não é o que a Bíblia diz. Filipenses 4,13 está aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode vencer. Você pode passar pelo mar, pode passar pelo deserto, pode atravessar o Jordão, pode vencer os gigantes, pode tomar posse da tua promessa. Não sou eu que estou dizendo isto, é Deus. Mas você prefere às vezes confessar coisas que são altamente destrutivas. Não, a Bíblia disse, nunca faltará. A Bíblia Sagrada disse, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. É isto. Diga o que Deus diz. Isso é que é confessar. Confessar é repetir a mesma coisa. Em vez de ficar aí, eu tenho medo, eu estou com medo. Quantos cristãos amedrontados. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,17, porque Deus não nos deu espírito de timidez, de medo, mas de amor e de moderação. Deus deu à igreja um espírito de coragem. Tenha coragem. Porque se faltar coragem, se faltar essa confissão de fé, mude a tua confissão. Nunca mais diga, eu sou fraco, eu não consigo. Como assim? Salmo 27:1, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha força. Eu posso até ser, mas prefiro falar que Ele é a minha força. Eu posso até ter medo, mas Ele me encoraja. Eu posso até ser preso em alguma circunstância, mas Ele é o meu libertador. Caminho por fé e não por vista. Pare de dizer, nunca mais diga isto. E você está com medo, que você está fraco, que você está derrotado. Isso é a sua confissão. Se é o que você quer, tudo bem, eu não quero isso para mim, eu quero tomar essa vacina, eu quero beber esse remédio, eu quero tomar aqui regularmente esta vitamina espiritual. Estou derrotado, meu Deus, estou... Não, nós não estamos derrotados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14, Deus sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Olha que coisa perfeita. Deus nos faz triunfar em Cristo Jesus. Igreja do lar, diga no teu coração, nós triunfaremos em Cristo Jesus. É promessa de Deus para nós. Temos que carregar isso, temos que ter isso dentro de nós. Não fica dizendo assim, eu estou doente. Eu estou doente. Não, vai dizendo o contrário. Pelas pisaduras eu estou sarado, eu estou sarado. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Eu estou preocupado, eu estou frustrado. Não, diga outra coisa. Senhor, receba as minhas ansiedades, receba essas coisas que tentam frustrar a minha vida. É confissão de fé. E o profeta irmão Branham disse, muitos crentes deixam de receber as bênçãos celestiais, sabe por quê? Porque não sabem fazer a sua confissão de fé. Como aquelas mulheres, profeta irmão Branham falando sobre elas, que receberam a cura na mensagem, o sexto sentido. Garotinho paralítico, o profeta disse, quando tivemos aquela reunião, aquele garoto aleijado que entrou lá, recebeu a oração. Olha como o crente deve comportar. Muitos de vocês estavam lá para vê-lo. Eles o trouxeram até aquela sala de emergência lá atrás. Billy conduziu-me até ele. Eles o tinham mantido na plataforma por 3 ou 4 noites. Ou melhor, no edifício.
Ele não tinha cartão de oração. Assim eles o colocaram na sala de emergência, eu entrei lá e orei por ele. Olha para você ver, um garotinho aleijado que recebeu oração. E ele disse: senhor Brana, o senhor pode me dar alguma palavra de consolação? Igreja, entenda isto. Receba isso como uma palavra de consolação. Senhor Brana, o senhor pode me dar alguma palavra de consolação? Eu disse: sim, senhor. Eu disse: sim, filho. Olha a palavra de consolação. O menino ainda aleijado. A paralisia infantil fez você ficar assim. O menininho disse: é verdade. E eu disse: seu nome é tal e tal, você vem de tal e tal lugar. O menininho disse: é verdade. Ele disse: e acerca da minha cura, irmão Brana? Eu disse: por suas pisaduras, ou pelas pisaduras de Jesus Cristo, você foi sarado, meu filho. Pelas pisaduras, você foi sarado. Seja sarado aí nas suas emoções em casa. Seja sarado deste medo. Seja sarado desta dúvida. Seja sarado dessa desconfiança. Seja sarado desse pânico. Seja sarado. Ele disse: pelas suas pisaduras você foi curado. Ele foi para casa testificando e dando glória a Deus. É assim que o crente tem que receber a palavra. Recebe a palavra e vai glorificar. Eu não posso te ouvir aqui, mas você pode me ouvir aí. Você pode não estar aqui fisicamente glorificando, mas está ouvindo a palavra. Glorifica a Deus. Diga: Deus, isto é a pura verdade. Eu recebo isto, meu Senhor. Recebo na minha alma, glória a Deus pela tua palavra ser a verdade. Eu me firmo nessa verdade, Senhor. Ela é aquilo que me resguarda. Ele foi para casa testificando, dando glória a Deus. E ele trouxe, olha aqui, ó, o que nós não queremos. E ele trouxe tal reprovação. Alegavam eles na vizinhança, até que num domingo, um grupo de ministros veio e assentou ao lado dele, e eles disseram: você tem que parar com isso. Você está trazendo reprovação à causa. Os pastores visitaram o menininho aleijado, falou com ele assim: ó, para, meu filho, de falar que está curado. Você está trazendo vergonha para o evangelho. Você diz que Deus te curou da paralisia e você está na cadeira de roda. Mas o menino não estava falando da sua situação, de como ele se sentia. O menino estava falando do que Deus disse para o menino. O menino ouviu de Deus: você está curado. Ele preferiu falar do que Deus disse do que os homens estavam dizendo para ele, ou do que a maneira como ele estava se sentindo, ainda preso na cadeira de roda. Ele preferiu sair testificando, confessando, fazendo confissão de fé. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Ele creu na palavra e saiu confessando: estou curado. Quando o mundo encontra alguém assim, eles ficam incomodados. E ali disseram para o menino: para com isso, você está trazendo reprovação à causa. E o jovem sentado lá disse: se o Senhor estivesse sentado aonde eu estou sentado, nessa cadeira de roda, eu garanto que o Senhor não tentaria roubar a última esperança que tenho em Cristo. Olha a resposta do sábio menino, dizendo ao velho pastor: olha, o Senhor está mandando eu parar de dizer que estou curado porque eu não levantei da cadeira de roda. O Senhor quer matar a única esperança que eu tenho. A minha única esperança está em Cristo Jesus. Por suas pisaduras, o menininho respondeu: estou curado. E mal tinha ele acabado de dizer isso, sentado lá, paralisado, pés, mãos, corpo, costas. Ele mal tinha acabado de dizer aquilo,
o poder de Deus caiu sobre ele e ele levantou da cadeira de rodas e saiu glorificando a Deus. Mantenha sua fé, independente de qualquer coisa, mantenha a sua fé. O quê? Seus sentidos naturais disseram que ele ficaria sentado na cadeira de roda pelo resto da vida. O médico disse que ele ficaria ali para sempre, ou enquanto vivesse, mas o sexto sentido disse: por suas pisaduras estou curado. E ele não tinha nada a ver com jogar fora tudo que seja contrário ao que Deus disse. É para isso que é o sexto sentido, para você dizer o que Deus disse ao teu respeito. O irmão Brana vem e disse assim: eu tinha uma gastrite. O profeta disse: eu não podia comer os bolos de milho, não podia tomar café, leite. Ele disse: foram muitas as vezes que sentava na mesa e todos comiam e eu não podia comer, perdendo peso, doente com aquilo. Ele diz: foi até então que fui a Cristo, e o tomei como meu curador. Quando ele disse que o Senhor levou todas as suas enfermidades. Quando o anjo disse: tome Deus em sua palavra, você está curado. Sabe o que o irmão Brana disse? No outro dia, fui trabalhar. E ali eu trabalhava e meu estômago doía, e na hora do almoço, pegava a marmita, dava 2, 3 colheradas, e a dor aumentava. E de repente, a dor era tanta que eu deitei dentro de uma valeta, que eu mesmo havia cavado, para passar algumas tubulações. E ali dentro, no meu horário de almoço, o profeta disse: eu fiquei dando soquetes na minha barriga, para ver se a dor passava. E então os amigos passaram por ali e disse: ô Brana, você está sentindo dores aí? Está tudo bem? É aquela velha gastrite? Ele disse: não, ela não existe mais, eu fui curado. Eles disseram: mas você está com a expressão de dor. O profeta disse: eu não estou sentindo dor, porque a Bíblia diz que ele já levou sobre ele todas as minhas dores, todas as minhas iniquidades. E aí o irmão Brana disse: talvez você diga a mim: ah, irmão Brana, então o senhor mentiu, porque o senhor estava sentindo dor e disse que não estava sentindo dor. O profeta disse: quando eu digo, confessando aquilo que Deus disse ao meu respeito, eu não estou mentindo. E o profeta disse: então fui embora para minha casa, testificando: não estou sentindo dor, não estou enfermo. Isso é não atentar para como nos sentimos, não olhar para os sentidos naturais, para onde o mundo quer te puxar, os sintomas quer te puxar, a doença quer te puxar, a medicina quer te puxar, a incredulidade quer te puxar. E ele disse: e no outro dia me levantei pela manhã, assentei ali à mesa do café da manhã e não percebi. Instintivamente eu havia pegado bolos de milho, tomado leite, feito aquele grande Pentecoste gastronômico. Ele disse: depois de tanto comer, eu disse: olha, eu comi tudo e não me sinto mal. O profeta disse: fiz um verdadeiro jubileu gastronômico e nunca mais tive aquele problema, e hoje eu posso comer de tudo, porque ele ignorou os sentidos naturais. Como relacionar com Deus? Como receber as bênçãos de Deus? É isto: dominando os seus pensamentos, dominando as suas palavras, fazendo boa confissão de fé, não dizendo aquilo que você sente e que os seus 5 sentidos se declaram, mas dizendo aquilo que a fé te declara em sua palavra, tomando Deus em sua palavra. É assim que nós vamos nos livrar destes ventos e destes tormentos que passam por nós, testificando, caminhando por fé, não sendo guiado, vamos dizer assim, por vistas, mas sendo guiado unicamente pela fé. Como Abraão não atentou para o seu corpo. Feche com essa leitura da Bíblia, Romanos capítulo de número 4, versículo de número 16, para você que está em casa. Romanos capítulo 4, versículo de número 13, vamos começar no 13.
porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Maravilha! Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Esse problema já está superado. Esta fase já está vencida. Essas doenças e aflições já foram derrotadas. Por quê? Porque Deus chama as coisas que não são como se já fosse. É assim que Deus quer ver a sua igreja, sendo guiada pela fé, como o pai Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. 19, perfeito isto. E não enfraqueceu na fé. O teste chegou. A prova bateu a porta. Será que há alguém enfraquecendo-se na fé? O pai Abraão, o teste veio, a zombaria veio, as lutas vieram, mas ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Não olhou para o corpo enrugado e velho, indisposto, tanto dele quanto de Sara. Não. Ele apenas olhou para as promessas de Deus, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele olhou para o quê? Olhou para as promessas de Deus. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que ele tinha prometido, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. Olha a fé de Abraão, não enfraqueceu na fé. Olha a vida de Abraão, não olhou para o corpo limitado. Olha a fé de Abraão, não olhou para a impossibilidade de Sara. Quem olha para o corpo, quem olha para a impossibilidade, não duvidou da promessa. Quem duvida da promessa ante os problemas, olha para você ver, foi fortificado na fé. O tirar os olhos da incredulidade, tirar os olhos daquilo que era obstáculo, o não enfraquecer na fé, fez ele ser fortalecido dia após dia e glorificar e seguir todos os dias, certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado com justiça. É assim que a igreja tem que caminhar nesse tempo, como Abraão. Aquele que prometeu é certíssimo, estou certíssimo de que ele cumprirá cada uma das suas promessas. Como o cego John Ryan, que saiu cego da reunião, mas foi vender o seu jornal dizendo: extra, Jesus me curou. Como, John? John, você é cego? Não,
O pregador citou a Bíblia para mim, não foi ele, foi a Bíblia que disse que Deus tirou a cegueira de John Ryan e levou sobre ele naquela cruz. Eu estou curado. Ele não atentou para a cegueira, não atentou para a zombaria, não abateu com os desafios, seguiu em fé, rompendo em fé. Foi assim que ele caminhou. É assim que a igreja também precisa caminhar, rompendo em fé. Certo é que você conhece a história. Assentado lá na cadeira do barbeiro, quando o barbeiro começou a zombar dele e dizer: quantos dedos há aqui, John? Já que você está curado? Eles zombavam dele. Mas naquele momento, o grande poder veio sobre o super sexto grande sentido, a fé. E os olhos abriram e ele saiu correndo pela rua glorificando. Tenha fé em Deus e Deus te honrará. Lembre disso. Deus teve Abraão, foi justificado. Verso 22. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Quem trabalha com a fé, Deus considera isso como justiça. Estou te chamando hoje, mais do que nunca, tenha fé em Deus. Que Deus te cure aí na sua casa. Que Deus alimente sua alma.